mas mais do que ninguém é habilitado para dar continuidade a essa fala, Dr. César Brito, a quem eu de imediato passo a palavra. Meus queridos companheiros de mesa e de plenário, a todos minhas saudações igualitárias. Ademário faz uma explicação já de início, que é muito parecida com a minha. Hoje eu estou organizando, como advogado que sou da Federação da Polícia Federal, um encontro de jurídico, ontem e hoje. E tinha colocado na minha agenda que me dedicaria integralmente a este evento. Mas Maria Lúcia, quando ligou para mim, insistentemente, fez-me lembrar que nós temos duas dívidas com ela. E o tema era a dívida. Uma dívida interna, de gratidão por estar lutando pelos nossos direitos, de termos um país decente, não subordinado, não submisso ao capital internacional. E uma dívida externa, porque se o OAB ingressou nesse debate, deve-se à atuação e a grande propositura que se fez dentro da nossa casa quando avisamos a DPF. Aliás, Amicus Curiae, que é da DPF. Vou trazer aqui algumas reflexões sobre o que levou o Constituinte brasileiro a inscrever expressamente no seu artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias a necessidade de uma auditoria da dívida externa. E também porque precisou-se de uma emenda clandestina jobiliana para fraudar a Constituição exatamente nesse tema. É preciso lembrar o que era o Brasil antes de 1988. Antes de 1988 vivíamos uma ditadura militar. Vivíamos uma época em que não se admitia contestação, que a contestação era respondida com o Congresso fechado pela força dos tanques, nos nossos relacionamentos econômicos internacionais. Por isso que fizemos uma Constituição que Ulisses Guimarães não só chamava cidadã, essa foi a frase mais conhecida dele, mas ele dizia Constituição Coragem, porque ousava romper com a lógica do passado. Daí a coragem de estabelecer expressamente no seu texto a necessidade de uma auditoria da dívida externa, com um prazo extremamente curto, um ano, a partir da sua promulgação. Mas por que 25 anos depois ainda essa auditoria não fora realizada? Várias razões. Duas destaco aqui. A primeira é que a transição da ditadura para a democracia se fez, infelizmente, no Brasil, com os mesmos personagens que apoiavam a ditadura militar. Com os mesmos personagens que se usufruíam de todas as benesses da ditadura militar. Até hoje não conseguimos punir os torturadores. Até hoje o silêncio impera no Brasil. Até hoje o direito à memória e à verdade continua escondido e espera-se que revelado no próximo ano. O presidente que presidia a Arena foi o presidente da Constituinte. Não mudamos os personagens. Daí a forma fictícia que se procurou cumprir o artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas um outro fenômeno também aconteceu. Em 1989, um ano depois, caiu o Muro de Berlim. E eu digo que ao cair o Muro de Berlim, caiu naquela lógica, foi caindo de que a história acabou, caiu a ideia de contestação do capital econômico financeiro absoluto. Passou-se a partir daí a dizer que a história a ser contada era a história do capitalismo, a história da imposição. E essa história fez com que adormecesse qualquer tipo de resistência
com o avançar do tempo. A história que nós estamos assistindo agora, quando em 29 a crise do capital acontece, banqueiros se matavam, não podiam admitir a ideia de serem pobres. Nós sabíamos quem eram os responsáveis porque eles se suicidavam. Nessa crise, ninguém sabe quem são os responsáveis. Ninguém, não tem nome, não tem rosto, não tem responsável. As soluções são as mesmas. E nós vamos agora ver que as soluções são mais restrições aos direitos dos trabalhadores. Bombas que jogam na África e matam africano são as mesmas donas delas, são aqueles que fecham as portas para os africanos entrarem na Europa, deixando-se morrer abandonados nos mares. A farsa pós-89 é a crise que nós estamos vivendo. Mas nos últimos anos, a sociedade civil resolveu reagir. Uma das medidas jurídicas, e é o tema que nós estamos aqui a debater, foi o ingresso da DPF, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, que aguarda julgamento no Supremo Tribunal por carinhosos 10 anos. 10 anos sem decisão. Temos esperança na ADPF? Claro que sim, senão não teríamos ajuizado. Mas duas preliminares ali são postas, que temos que ficar precavidos. A primeira é de que não cabe a DPF para exigir a realização da auditoria. Porque a DPF, como o nome diz, é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. E aí a União nos põe, mas que preceito fundamental foi descumprido ao não se pagar uma dívida? A fome tem relação? A desigualdade no Brasil tem relação? A desigualdade regional? O Brasil tem que se submeter e submeter o seu desenvolvimento a um superávit que apenas faz desenvolver quem já é desenvolvido? Não há relação da auditoria com os preceitos fundamentais? Nós estamos dizendo que sim. E esse é um debate que o Supremo Tribunal vai ter que nos dizer. O segundo mérito, por se dizer que já foi cumprida a obrigação do Parlamento Brasileiro, que no seu próprio texto, na sua própria conclusão, diz que não concluiu, que permanecia ainda a necessidade de realizar a própria auditoria. Vontade jurídica foi demonstrada, bem, pois, mas é preciso também enfrentar a questão política, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão político, nomeados politicamente. Até por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem defendido mandato para o Supremo Tribunal Federal. Não é possível que alguém nomeado por critérios exclusivamente políticos possa dar uma palavra sobre a vida do país. 11 pessoas que, se forem nomeadas com 35 anos de idade e compulsoriamente aposentadas aos 70, ficarão 35 anos mandando no país. Então é preciso colocar muito essa discussão quando jogamos no Supremo Tribunal Federal as decisões sobre as nossas vidas, até porque não temos outra opção, às vezes. Mas a nossa auditoria, que nós estamos pedindo, significa a auditoria da dívida antes de 88. Mas a democracia resolveu o problema da dívida. O pós-88 significa que a partir dali não contraímos mais nenhuma dívida, resolvemos e só é o passado que temos que resolver? É evidente que não. Os gráficos aqui demonstrados mostram que o pacto de renúncia de 1992, pós-88, a dívida continua, as renúncias continuaram, as convenções continuaram, o pagamento
do Estado, subsídio do Estado para que vendessem, através de dívidas, as nossas empresas, tudo pós-88. Então é preciso compreender que a nossa ação no Supremo Tribunal Federal, que fala de uma auditoria do passado, pode ter também como limite temporal o pós-88. E o pós-88 precisa ser resolvido. Eu tinha listado para debate algumas ações que poderíamos aqui fazer, Demar já citou uma, que é a Lei de Ação Popular. Mas pós-88, nós passamos a ter um instrumento ainda não muito utilizado, que tem relação direta com o que nós estamos aqui a debater. Porque quando nós procuramos o judiciário, a prova é um instrumento fundamental, é preciso demonstrar. E hoje nós temos um instrumento de busca de prova ainda não utilizado, que é a Lei de Acesso às Informações Públicas. Acho que todos esses dados que são aqui postos, nós podemos pedir no exibição para que o Estado brasileiro exiba todos esses contratos que aqui foram postos. Os juros que são pagos, que foram pagos, os juros sobre juros que estão embutidos, para que, através desses documentos oficialmente entregues, nós possamos não só subsidiar a DPF, mas também ingressarmos com outras ações, em várias outras ações, multiplicando-as pelo Brasil afora. A tática de multiplicação pelo Brasil afora já fizemos várias vezes. Quando da venda da Vale do Rio Doce, várias ações foram instauradas pelo Brasil. Agora no leilão de Libra, mesma coisa. Transposição do São Francisco, fizemos várias ações. O Supremo, em algumas delas, concentrou a decisão, mas vem a concentração com vários argumentos, com várias discussões novas que precisam ser postas em discussão. Acho que nós podemos tirar como encaminhamento para as nossas instituições, para aquelas pessoas que estão aqui enfrentando um temporal, para evitar o temporal maior que nos assola o tempo todo, que é o Brasil sendo entregue, tendo suas riquezas ao capital estrangeiro, que as nossas entidades possam encampar mais ações judiciais. Talvez uma reunião com jurídicos dessas entidades, para que possamos traçar as metas jurídicas, modelos de petições, modelos de reprodução, pode ser uma solução. É o que nós estamos fazendo agora com a Federação da Polícia Federal. Estamos advogados reunidos para discutirmos modelos únicos. E por que é importante os modelos únicos? Ou modelos mais ou menos organizados? Porque para resolver a crise do processo no Brasil, se concentrou cada vez mais as decisões dos tribunais superiores. O Supremo com arguição de relevância e repercussão geral, o STJ com recurso repetitivo. Então é possível um processo ser julgado e paralisado todos os outros, e ele servir de paradigma. Às vezes as pessoas copiam a petição um do outro, mas quem copia a petição às vezes só copia o corpo e não copia o espírito da petição, do debate, da tese. E essa, por azar, pode ser escolhida. E é por isso que é importante termos encontros jurídicos das nossas instituições, para que possamos debater e tirarmos encaminhamentos jurídicos uniformes e que as entidades possam conversar cada vez mais. Modificamos a decisão do TST recentemente exatamente por causa desse encontro. Ficamos monitorando. Se caía de um processo de Manaus, vinha um advogado de Manaus. Se era um processo de Alagoas, vinha um advogado de Alagoas. Buscamos essa unidade porque a batalha é muito difícil. O Mário colocou, é política, jurídica, econômica. Nós não estamos falando de... Nós estamos falando de alguém, de uma instituição que manda no mundo. O exemplo típico é a lei de falência aprovada no Brasil, que reverte uma lógica conquistada pelo tempo, em que os trabalhadores, por não serem responsáveis pela atividade econômica, não usufruírem do lucro produzido pela atividade econômica, o patrimônio da empresa garantiria a ele o privilégio da execução. Depois da lei da falência, deixa de ter o privilégio para ser justamente o sistema financeiro. Lei proposta no governo Fernando Henrique, mas sancionada no governo Lula. A mesma lei
exatamente a mesma lei aprovada na Argentina, a mesma lei aprovada no Canadá. Fui a um debate na África, Moçambique, tema em debate, lei da falência, que também estava sendo aplicada em Moçambique, a mesma nossa. Convidado palestrante, o presidente da Ordem de Angola, para falar sobre a lei da falência de Angola. Disse-me ele, disse no debate, que como o tema era a lei de falência, ele procurou saber como se aplicava em Angola. Angola estava na transição de empresas estatais para as empresas privadas. Ele disse, não tem nenhuma lei falida em Angola, mas temos a lei. A lei chega antes do fato. A lei que beneficia o capital financeiro. Com isso eu digo que o capital financeiro sempre conversou entre si. Quem vai olhar a história da América, desde 1900, os Estados Unidos bancam economicamente vários países e recebem em troca as alfândegas, as questões financeiras. Eles conversam, precisamos conversar cada vez mais. E volto a dizer que a solução jurídica, se nós formos apostar na solução jurídica, além da política, além da consulta popular que fizemos com a opinião pública, além disso, é preciso uma unidade de ação. O DEMAT propôs uma ação popular. Temos outras que podemos fazer. Ação civil pública. Um dos instrumentos muito pouco utilizados pelas associações. O Ministério Público ingressa na sociedade como grande defensor da sociedade porque utiliza o instrumento da ação civil pública. As associações têm legitimidade para a ação civil pública. Poucas usam, poucos ingressam no judiciário, também com essa discussão de defender o patrimônio público, um dos objetos da ação civil pública. Aliás, na lei de acesso, se a autoridade não fornece o documento solicitado, ele também comete crime, que pode ser crime de improbidade. Mas nós temos instrumentos que poderíamos utilizar. O Supremo Tribunal Federal ainda não analisou, por falta de questionamento, a fraude jobiniana. Apesar de ser uma fraude, confessa. O próprio autor já confessou publicamente que o fez. Nós não debatemos esse assunto em ações judiciais. Debatemos muito mais em discursos, em seminários, do que levar essa matéria. O Supremo poderia modificar essa decisão? Claro que sim. O Supremo já em matérias que não foram objeto de fraudes, já deu interpretação diferenciada daquela que era aposta. Por exemplo, quando nós discutimos a substituição processual, se os trabalhadores e os sindicatos tinham direito de substituição processual, na comissão de sistematização, a redação era a seguinte: os sindicatos compete ao sindicato defender individual e coletivamente os trabalhadores, inclusive como substituto processual. Essa expressão, inclusive institutos como substituto processual, fora retirada do texto por ser desnecessário na comissão de redação. Ao não mais existir a expressão substituição processual no texto final, o TST passou a dizer: ora, se retirar a expressão substituição processual, é porque o Constituinte não quis retirar expressamente e não conceder aos sindicatos o poder de substituir seus empregados. A matéria foi ao Supremo e nós mostramos com debate na Casa que houve apenas uma retirada redacional não submetida ao público, por desnecessária. E o Supremo restabeleceu a vontade histórica do Constituinte. Mesma coisa, o recente parecer parcial da AGU no que se refere à anistia dos empregados militares, em que se dizia que eles não teriam anistia, e foi feita a interpretação de vírgula, como a vírgula é importante no texto constitucional ou nas vidas das pessoas. Sabe que alguém já morreu por causa de uma vírgula, o rei mandou dizer solte, vírgula, não mate, botar a vírgula, solte não, vírgula, mate,
Como a vírgula é muito importante, estava assim na redação constitucional uma vírgula que anularia o direito dos empregados militares. Na interpretação do que fora debatido na Constituição, fora reconhecido a que nós chamamos de ocaso legis, o debate constitucional, que às vezes é interpretado para estender direitos. O Constituinte expressamente e equivocadamente não reconhecia a relação afetiva. O Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao texto constitucional mais ampliado. Então, esse debate sobre a emenda constitucional está ainda inconcluso. Podemos levá-lo em ação civil pública, em ação popular ou ações diretas para o Supremo Tribunal Federal. Aí sim, uma ação DPF, uma DPF nova debatendo esse tema. Nós tentamos, inclusive, levar essa matéria sobre a alteração constitucional. Se discutiu depois que era melhor debatermos internamente e a OAB também debate esse assunto há longos anos. É preciso apressar. Tenho 3 minutos para concluir. E vou concluindo dizendo que vários temas aqui postos, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu em reiteradas decisões as nossas razões. Ademar colocou claramente a questão dos juros extorsivos e a questão dos juros subjuros. Nós que advogamos contra o poder público, como advogados e sindicatos que somos, nós sabemos das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal reduzindo os créditos dos trabalhadores quando se trata de juros. Para o cidadão comum, a Justiça do Trabalho fixa juros de 1%. Nas ações contra o poder público, 6%. E várias decisões dizendo que nem isso durante o período dos precatórios. Por quê? Porque é o erário que tem que ser defendido. Na dúvida, mesmo quando o cidadão está em demanda, o erário tem prevalecido. Por que não em relação ao capital internacional? Por que não trazer esses debates, como o Supremo tem dito, contra os trabalhadores brasileiros, no que se refere à sua dívida interna, à sua dívida com seus cidadãos, e mantém juros extorsivos pagos para o capital internacional? São temas que têm que ser postos, não foram postos ainda, porque os contratos não foram analisados individualmente, caso a caso. E é hora de nós fazermos isso, analisarmos os contratos caso a caso e levarmos a nossa decisão. As pessoas perguntam, mas o Supremo Tribunal Federal julgará de que forma? Será que nós ganharemos essa ação no Supremo Tribunal Federal? Será que nós ganharemos essa ação nos juízes de primeira instância? A ação civil pública e a ação popular e a DPF não tem custos processuais. Se nós perdermos, não pagaremos custos processuais, nem honorários sucumbenciais. Mas se nós não entrarmos com essa ação, a solução já é logo conhecida. Nós perderemos. É mais ou menos quando o cliente pergunta ao advogado: doutor, nós vamos ganhar essa ação? E a resposta só pode ser uma: se o senhor não entrar, já perdeu. Se o senhor entrar, arrisca. É hora de arriscar em defesa do Brasil. Muito obrigado. Agradecendo ao doutor César Brito, que trouxe aí proposta de encaminhamentos na seara jurídica, encaminhamentos concretos aí, que nós deveríamos ponderar no âmbito da auditoria cidadã.